Fala, gente boa, vamos começar mais uma videoaula agora sobre essa Escola de Sargento das Armas. Antes de começarmos, eu preciso lhe mostrar um negócio aqui, ó. No nosso site do Nirvana Atômico, o site oficial, tem um lance diferente, um lance novo, porque conforme eu avisei no Daily Vlog, eu detonei a vaquinha. Então agora, se você quiser ajudar, você clica aqui e você será direcionado a essa outra página, né, que eu tenho os lances explicando se você pode ajudar ou não. E aqui o número de uma conta para depósito em nome de Tainá, que é minha filha. Eu não tenho conta em bancos, então eu tenho essa conta depósito onde ela me repassa os valores depositados. Por que que eu botei isso aqui? Porque a vaquinha tinha um limite de R$20, limite mínimo. Então por aqui, cara, se você quiser depositar 2 contos, bora depositar R$2, já valeu para mim. Por aqui você pode depositar numa boa R$2, R$4, R$5, o valor que você quiser. Vamos agora para o canal, estamos com 17.436 inscritos, precisamos chegar aos 20 para alcançar mais gente, esse canal precisa ajudar mais gente. Se você quiser uma redação corrigida, se você quiser uma correção de redação, tá aqui as nossas correções. Já corrigi bastante redação, já foram várias redações e graças a Deus foi tudo beleza, tudo bacana, tudo certo. Se você quiser adquirir uma redação, a correção está aqui, está à sua disposição. Será um prazer para nós corrigirmos uma redação. Foram 41 redações corrigidas até agora, com muito êxito. Bora estudar então? Escola de Sargento das Armas, questões fáceis, tranquilas. Fáceis por quê? Porque elas não levantam possibilidade de recurso. São questões muito objetivas, muito lógicas, muito diretas, que exigem do candidato aquilo, exatamente aquilo que é cobrado. Por exemplo, essa primeira questão aqui eu já botei o que vai cair, ó, análise sintática do período composto, e envolve também conjunções coordenativas e subordinativas. Só. Entendeu? Não tem mais aquele lance de IBFC, né? Aquela doideira toda que mistura tudo e depois a gente não sabe para que lado que corre. Eu achei tranquilo, né, essa banca, e eu botei aqui mais ou menos umas 15 questões. Esse vídeo vai ficar gigante, mais longão mesmo, mas vamos embora estudar. Em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto eu preciso procurar no meio dessas letras aqui, uma que não é oração subordinada adverbial. A qual matéria remete esse lance aqui? Análise sintática do período composto. E também envolve conjunções coordenativas e subordinativas. Tem como o camarada acertar isso aqui sem saber as orações coordenativas e subordinativas? Tem um chute aí que pode ser dado. Pode funcionar, pode também não funcionar. Letra A. Estude bastante, vírgula, porque amanhã haverá uma prova. Veja bem, eu estou procurando a oração subordinada adverbial. Nessa letra A aqui, esse porquê pode ser trocado por um outro nome, por uma outra conjunção. Olha só, estude bastante, pois amanhã haverá uma prova. Quando eu troco o porquê por pois, essa é uma oração explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. Já caímos na letra A. Vamos tirar a prova agora das outras? Letra B. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Eu vou até aqui, antes da conjunção. Se você não sabe o que é uma conjunção, você deve voltar aí no canal e procurar por conjunção. São 3 módulos do cursinho. Eu trabalho com conjunção subordinativa e coordenativa nos 2 primeiros módulos. E no 3º módulo eu trabalho com preposição. É legal para você diferenciar conjunção e preposição. Eu parei antes da conjunção, que. Vou até aqui o fim. E boto também sublinhado, que essa aqui é outra oração. Esse aqui é o período principal, é a oração principal. E essa aqui é a oração subordinada adverbial alguma coisa. Vamos lá.
Qual é a consequência de ter estudado tanto? A consequência disso é que teve um ótimo desempenho na prova. Então, essa oração principal, ela vai dar essa consequência. Oração subordinada adverbial consecutiva. Ela é consequência da oração principal. Letra C. Você terá um excelente desempenho. Paro aqui, antes do desde. Vou até o fim, coloco sublinhado. Você terá um excelente desempenho. E qual é a condição para se ter um excelente desempenho? Você tem que estudar. Essa é a condição. Você só terá um excelente desempenho no caso de estudar muito. Então, essa daqui é uma condição. Não tem outra condição para se ter um ótimo desempenho. Somente com estudo. Condicional. Letra D. Os alunos realizaram a prova assim que, volto, paro aqui, agora eu vou para baixo, assim que chegaram na escola. Eles realizaram a prova durante a chuva? Eles realizaram a prova assim que bateu o sinal? Eles realizaram a prova depois que o professor entrou? Eles realizaram a prova antes? Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou te dando noção de tempo. Quando é que os alunos realizaram a prova? Quando? Assim que chegaram na escola. Eu perguntei quando? Tempo. Oração subordinada adverbial temporal. Moleza. Letra E. Não compareceu à aula ontem. Parei. Aqui tem uma pegadinha que eu vou te explicar. Depois eu vou colocar a conjunção e a outra oração. Na letra E, eu vou fazer o seguinte. A causa de não ter comparecido à aula ontem foi a sua viagem que causou a sua ausência. Bacana, respondeu a letra E, oração subordinada adverbial causal. Aí você me chama no canto e fala, poxa, mas aqui também tem um porquê? Ah, por isso que eu botei amarelo lá em cima. Antes de uma conjunção explicativa, existe uma vírgula. Essa vírgula tem que estar aqui, porque ela antecede uma conjunção explicativa. Se fosse uma conjunção adversativa, a vírgula viria depois. É no caso do mas, né? Parará, parará, mas, vírgula. No caso porque, a vírgula vem antes. Essa é a grande saída de emergência. Se não tiver vírgula antes dele, quer dizer que ele realmente não é uma conjunção coordenativa explicativa. Foi? Então, realmente, a correta ficou a letra A. Deixa eu botar isso aqui tudo em amarelo. Mais um texto aqui tranquilo para interpretação. Esse texto aqui é muito bacana e a gente vai ler agora. Eu preciso ler, tá? Não dá só para você ler, dar pausa não, eu vou contigo. O comprometimento das relações interpessoais é a principal consequência do uso excessivo do celular, pois essa informação é apresentada já no título do texto, Vício em celular atrapalha a vida afetiva, e é corroborada no 5º parágrafo, e as consequências desse uso excessivo do celular são inúmeras. Como ninguém gosta da desatenção do outro, os demais passam a exigir que a pessoa escute ou pelo menos ouça. Por isso, o uso abusivo tem gerado brigas entre os casais e descontentamento de familiares e amigos. Observe que isso aqui já é um excerto, né? O que é um excerto? É um pedaço de um texto. Isso aqui foi retirado de um texto maior. E no 7º parágrafo, entre os casais, o uso abusivo do celular pode gerar ciúmes e desconfianças. Também gera afastamento. Está cada vez mais comum que mesmo durante um jantar a dois, o casal use os aplicativos do aparelho. Isso aqui é um absurdo, né? Mas é o que está rolando. Hoje a gente não consegue ter um papo cabeça com alguém porque sempre tem a desgreta do telefone celular no meio. Isso aqui é um excerto, foi retirado de um texto maior, mas por aqui dá para a gente responder uma boa. Quer ver? Segundo o autor do texto, qual é a principal consequência do uso excessivo do celular? Consequência. Eu vou fazer isso tudo aqui, eu vou usar o celular, eu vou, né, botar aqui durante um jantar, eu vou fazer uma porrada de coisa, eu vou esquecer que o outro existe à minha frente, né, que olha, eu vou esquecer de ouvir, não é? Eu vou ter o uso abusivo. Então, qual que é a consequência disso tudo?
Letra A, gasto financeiro excessivo? Não, não tem nada disso. Letra B, desinteresse pelos estudos? Nada disso. C, baixa produtividade no trabalho? Letra D, doenças incuráveis? Letra E, bem clara, bem nítida, comprometimento das relações interpessoais. De repente você está me esperando na esquina para me falar o lance. Você fala, pô, Carlão, mas isso aqui ficou muito óbvio, né? É uma questão muito óbvia. É uma questão fácil demais. Eu achei fácil pra caralho. Isso aqui não vai cair nunca. Mano, na hora da pressão, além da dor de barriga e daquela nervosia que a gente fica de, né, competir com o tempo, competir com o candidato, competir consigo mesmo, uma questão dessa aqui fácil se torna uma questão bizarra. Porque você olha e fala, pô, mas é isso mesmo? Tá tão fácil. Então, jamais subestime a força de uma interpretação de texto. Ouviu aí? Jamais. Interpretação de texto é interpretação de texto, independente do nível dela. Eu coloquei isso aqui para você respeitar. Interpretação de texto é respeito, por mais fácil que ela seja. Ficou a letra E. Misturando tudo. Qual é a matéria disso aqui? Eu vou colocar agora. Você consegue ver? Dá uma olhada e me fala que matéria que é essa. Foi. Essa daqui é acentuação gráfica. E para o camarada fazer acentuação gráfica, ele precisa de um lance chamado divisão silábica. Pronto, eu estou te dando tudo mastigadinho, assim, para você saber para que lado que vai correr. Por que eu preciso de uma divisão silábica numa acentuação gráfica? Simples. Eu preciso dividir a palavra em sílabas, para depois achar a sílaba tônica, para depois achar as sílabas átonas, e depois olhar se as sílabas tônicas, correto? Elas merecem acentuação, de acordo com as regras da acentuação gráfica. Aí está. Então, é indissociável a acentuação gráfica da divisão silábica. Fazendo, assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. O que ele quer dizer para você aqui? As duas palavras possuem a mesma regra de acentuação. Foi? Eu tenho duas palavras que têm a mesma regra. Para eu descobrir qual é essa regra de acentuação, eu preciso fazer uma divisão silábica. Eu consigo fazer sem divisão silábica. Você é um cara muito corajoso. Eu jamais faria assim. Fazendo então, parabéns. Parabéns. Álbuns. Álbuns. Fazendo aqui a análise sobre a divisão silábica para descobrir qual é a sílaba tônica. Parabéns. Sílaba tônica? Ens. É uma oxítona terminada em ens. Quais são as regras das oxítonas? Acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em ens. Pronto, essa aqui está justificada. Álbuns é uma palavra paroxítona, devidamente acentuada, porque é uma paroxítona terminada em NS, que é uma das regras das paroxítonas. Não posso falar tudo aqui. Vamos agora para a letra B. Falando nisso, a letra A bateu? Não bateu não, essa aqui é uma oxítona, essa aqui é uma paroxítona. Então vamos colocar aqui, me pediram esse negócio mastigadinho, então vamos colocar. A primeira é oxítona e a segunda é paroxítona. Pronto. Por isso que não acentua, né? Que olha, a mesma razão. Então as duas deveriam possuir a mesma regra de acentuação. Essa aqui já foi pro saco. Exército e jockey. Ou jockey, né? Eu gosto de falar jockey. Igual eu falo DJ. Exército. Essa é uma palavra proparoxítona. Vamos colocar aqui então. A 1 é proparoxítona. A segunda é uma palavra, vamos ver, jockey.
É uma palavra paroxítona, não é isso? Tem um acento nessa sílaba aqui. Eu não sei se eu falo penúltima, porque o camarada vai falar assim, penúltima é da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Então, vai pelo visual, né, cara? É aquela sílaba antes do fim, né, da sílaba final. É uma paroxítona terminada em ditongo. Então, vamos colocar aqui, ó, 2, paroxítona. Beleza, não bateu não. Letra C. Hífen, dividindo, hífen. Também, dividindo, também. Vamos ver? Esse aqui tem o acento na penúltima, vamos falar assim, penúltima? Então, é a sílaba que vem antes da última. E também tem acento aqui na última. Não sei se você me entendeu sobre última e penúltima aí, mas eu acho que está claro. Então, a primeira é paroxítona. A segunda é oxítona. Regra para a segunda palavra. Oxítona terminada em. Oxítona dá para cantar a regra, né? A paroxítona que é uma porradona. Letra D. Chapéu. Dividindo. Chapéu. Herói. Dividindo. Herói. Vamos lá então. Chapéu. Chapéu. Oxítona. Foi? Essa foi a primeira, esqueci de botar aqui. E a segunda é oxítona também. Herói. Herói. Então, oxítona também. Detalhe, cara. Eu tenho esse acento aqui no el e no oi. Ah, você falou que o heróico saiu. Eu falei. Mas o heróico é paroxítona. Esse aqui permanece, ó. Acentua-se o ditongo aberto nas palavras oxítonas. Bateu oxítona com oxítona. Então, essa é a letra correta. As duas palavras possuem a mesma regra de acentuação. Acentua-se o ditongo aberto das palavras oxítonas. Embaixo, lápis e país. Lápis. País. Vamos lá. Lápis. Eu tenho a sílaba tônica aqui, eu tenho o acento aqui. Então, a palavra paroxítona. E a 2... botar aqui o traço, 2. A outra é país. País. Essa é a sílaba tônica, essa é a sílaba que vai levar acento. Nem sempre a sílaba tônica leva acento. No caso aqui, ela foi acentuada. A sílaba tônica tomou acento. Esse is mostra que é uma palavra oxítona. Pronto. Então, ficou uma paroxítona com uma oxítona. Esse aqui também não bateu. Realmente, ficou a letra D. Vamos fazer uma aqui sobre processo de formação de palavras. Geralmente, eu busco aí no Facebook, nos nossos comentários, para saber se eu devo colocar a matéria ou não. Eu achei que a maioria pediu para rever essa matéria. Então, vamos lá. Essa matéria aqui, aliás, esse exercício caiu no último concurso da ESSA. Então, a gente vai fazer aqui. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo mesmo processo de composição. Então, você vai achar uma palavra aqui, ou as palavras, deixa eu botar aqui sublinhado, que elas não se formam pelo processo de composição. Então, você vai encontrar palavras que não se formam através do processo de composição e podem ser vários processos. Vamos analisar uma por uma. Beija-flor e pernalta. Eu tenho duas palavrinhas aqui, onde a primeira foi feita por composição por justa posição. O que é justa posição? Justa posição. Eu vou respeitar as duas posições e não vou ter perda de nenhum elemento. Beija e flor. Pernalta. Pernalta já vem perna alta. Como eu tenho perna alta, eu tenho uma composição, mas não é uma composição justa.
Eu vou ter uma por aglutinação, onde eu vou juntar duas palavras, dois elementos, e vou ter uma perda, e vou formar apenas um. Amanhecer. Eu tenho aqui mãe e ser. Como que eu descubro que ela é parasintética? Se eu colocar apenas um prefixo, que é o a, ou um sufixo, que é o ecer, a palavra não vai se formar. Qual seria aqui o radical ou a palavra original? Seria manhã. Vou botar aqui. Então, se eu colocar somente o prefixo, ficará amanhã. Não existe. Então, vou colocar primeiro esses dois. Deixa eu mostrar para você. Ela não vai existir. E se eu colocar manhecer, também não vai existir. Portanto, é uma palavra formada por parassíntese ou formação parasintética. Desalmado é o mesmo esquema. Eu tenho a palavra alma. Vamos colocar o a aqui entre parênteses. Eu precisei colocar um prefixo e um sufixo para formar a palavra desalmado. Se eu tirar o sufixo, eu ficarei com desalme, que não existe. Se eu tirar o prefixo e ficar apenas com o sufixo, eu ficarei com almado. Nenhuma das duas palavras existem. Então, essa letra B foi formada por formação parasintética. Já achei qual não foi feita pelo processo de composição. Vou marcar. Vou fazer as outras. Embora. Embora significa em boa hora. Em boa hora. Eu tenho aqui um processo de composição por... Eu estou respeitando a palavra? Não. Se eu tenho um processo onde eu não respeito a palavra original, eu tenho uma aglutinação, o que é diferente de segunda-feira. É uma composição onde eu respeito a segunda e respeito a feira. Então, a segunda-feira foi feita através de uma composição por justaposição. Eu acho legal colocar isso aqui agora, então. Olha só o resuminho. Parasintética. O parasintética é quando eu tenho um prefixo, mais o radical ou palavra original, mais o sufixo. A palavra só vai existir assim, com prefixo, radical e sufixo. Se for só prefixo e radical, não funciona. Se for só radical mais sufixo, não funciona. Tenha-se por radical a palavra original. A palavra formada por composição, por aglutinação, eu vou aglutinar e não vou me preocupar com a palavra formada através da aglutinação. Então eu vou ter uma perda de algum elemento. Tenha-se por elemento alguma letra. A palavra formada por composição, por justaposição, o nome já diz tudo, justa. Se é justa, eu não vou ter nenhuma perda, não haverá perda. Olha só. Aqui já ficou um lembrete básico para a gente. Pé de meia, eu respeitei o pé, eu respeitei o de, e eu respeitei o meia. Essa daqui foi uma composição por justaposição. Aguardente, eu tenho água, deixa eu botar aqui o A que foi perdido, e ardente. Eu aglutinei essas duas e perdi o A. Tira, teima. Eu respeitei o tira e respeitei o tema. Madre, pérola. Eu respeitei o madre e respeitei a pérola. Esse aqui também foi formado por composição por justaposição. Vamos recordar geral agora e depois a gente vai fazer palavra por palavra novamente. Se a gente colocar as palavras aqui embaixo e respeitarmos as suas formações, ficará assim: beija-flor, justaposição. Isso aqui é para quem não sabe mesmo e precisa aprender agora. Vou botar aqui amarelo, a justaposição, onde eu respeitei o beija e respeitei a flor.
Aglutinação, eu não vou respeitar um elemento. Pernalta, perna alta. O A que estava aqui dançou. Parasintética, eu só vou formar a palavra com um prefixo e um sufixo juntos. A palavra original ou o elemento original. Tenha-se por base que aqui tem um A escondido. Vou colocar aqui um amanhã, né? Manhã esse. Amanhã esse. Eu vou tirar esse A. Deixa eu botar ele amarelo, botar ele em vermelho e negrito. Eu vou tirar esse A e vai ficar com o prefixo A, o sufixo ec, e eu não consigo montar uma palavra somente com sufixo e somente com prefixo. Então, aqui nós temos uma base da matéria, que a gente não falou sobre o conceito, vamos falar daqui a pouco, mas aqui a gente já tem uma base. Desalmado, prefixo des, ado, sufixo e no meio o alme, para a sintética. Embora eu perdi em boa hora a aglutinação, um pouco mais rápido. Segunda-feira, respeitei os dois termos, justa posição. Pé de meia, respeitei o pé, o de e o meia, justa posição. Aguardente, era para colocar água ardente. Como eu detonei um A, eu não respeitei um elemento, uma letra, ficou por aglutinação. Tira-teima, eu respeitei o tira e respeitei o tema. Composição por justa posição. Eu acho que isso bateu legal, né? Uma posição justa. O que é ser justo? Justo é respeitarmos todos os termos, sem nenhuma perda. Então é uma justa posição. Madrepérola, eu respeitei madre e respeitei pérola. Justa posição também. Eu não perdi nada. Ainda não me entendi. Eu tenho mais lance para você aqui, ó. Agora a definição. Formação por composição. Vamos ler. É a formação das palavras compostas, ou seja, das palavras que possuem mais de um radical. E respeitando os dois, couve-flor, passatempo, beija-flor, etc. A formação da palavra composta pode ser por justa posição ou por aglutinação. Então esse radical aqui pode perder ou não. Eu falei que agora perdia, mas eu também posso não perder. Quando eu não perco, é justa posição. Quando eu perco, eu tenho uma aglutinação. Exemplos. Composição por justa posição. A palavra é formada por dois ou mais elementos, tenha-se por elemento uma letra, e não ocorre alterações na pronúncia. Exemplo. Couve-flor, couve mais flor. Girassol, gira mais sol. Pé de moleque, pé de moleque. Bem me quer, bem me quer. Note que nesses exemplos não ocorre alteração na pronúncia dos elementos somados. Tenha-se por elemento letras. Exemplo, segunda-feira. Composição por aglutinação. A palavra é formada por dois ou mais radicais e ocorrem alterações na pronúncia. Exemplo, planalto, plano mais alto. Note que a pronúncia foi alterada. O plano se aglutinou ao alto, formando planalto, mudando a pronúncia de plano. Lendo mais. Outros exemplos. Petróleo, pedra mais óleo. Cabisbaixo, cabeça mais baixo. Embora, em mais boa hora. Essa foi por aglutinação, onde existe uma perda, uma mudança de pronúncia, uma mudança de elemento, uma mudança de letra. Derivação parasintética, onde eu tenho um prefixo mais palavra primitiva mais sufixo. Nesse caso, para que a palavra possa ser formada, é necessário acrescentar um prefixo e um sufixo. Somente com a presença de um dos dois, a palavra não será formada. De um dos dois é o quê? Somente com prefixo ou somente com um sufixo não funciona. Exemplo, fizemos amanhecer, onde eu tive a perda do A, que é o an, e o desalmado, onde eu tive a perda do A, que esse aqui deve ser colocado em parênteses também, não está, mas eu vou colocar, porque eu tenho essa perda. Ok? Então ficou a letra B
tudo muito explicado aqui. Eu vou parar aqui para você dar um print aí, ou dar uma reestudada. E ficou a letra B, porque amanhecer foi uma formação parassintética, desalmado parassintética, e todos os outros são por composição. Quais tipos de composição eu tenho? Tem a composição por justaposição e tem a composição por aglutinação. Beleza? Pronto, a matéria foi revisada. Se você tiver alguma dúvida, volte aí, veja novamente. Se tiver mais dúvida, volte no canal que tem lance disso aí sobre, né, essa matéria completa. São exemplos de verbos impessoais. O que é isso aqui, verbo impessoal? O verbo impessoal, como o próprio nome indica, ele não possui uma pessoa. Vou botar isso aqui. Não possui uma pessoa. Pessoa para quê? Para executar a sua ação. Todo verbo faz uma coisa. Todo verbo pratica uma ação. Quando eu olho para esses verbos aqui, eu vou descobrir quais verbos não podem ser praticados por uma pessoa. Agora eu vou dar a explicação inocente, a explicação básica. Na explicação básica eu vou pegar leve. Vamos ler. Alguém pode alvorecer, alguém pode chover, alguém pode anoitecer e alguém pode trovejar? Não, professor. Então você marca essa letra A como a resposta, né, da questão. Vamos botar aqui. Letra B. Alguém pode amar? Pode. Alguém pode morrer? Pode. Alguém pode crescer? Pode. E alguém pode ser? Pode. No caso, eu sou feio, eu sou bonito, eu sou chato, eu sou interessante. Letra C. Alguém pode haver? Cuidado com esse verbo. Ele pode ser pessoal e impessoal. Aqui eu vou tratá-lo como impessoal. Ninguém pode haver alguma coisa. Tá? É uma possibilidade. Depois eu te explico a outra. Alguém pode fazer? Pode. Alguém pode parecer? Algo? Pode. E alguém pode ser alguma coisa? Pode. Aqui eu pareço triste. Letra D. Correr. Alguém pode correr? Sim. Alguém pode jogar? Sim. Alguém pode cantar? Sim. Alguém pode partir? Pode. Anoitecer. Alguém pode anoitecer? Não. Alguém pode chuviscar? Não. Alguém pode nevar? Não. Mas alguém pode falar? Essa letra E quase pode ser a questão procurada pelo enunciado. Ela foi barrada por esses três verbos aqui, que são impessoais, e por esse daqui, o camaradinha que é pessoal. Agora que vem a questão profissional. Será que essas palavras, será que esses verbos são mesmo impessoais? E se eu utilizar, por exemplo, uma citação de Machado de Assis, onde ele diz: o homem choveu todo o seu ódio sobre todos os amigos. Olha só. Eu estou usando o homem e estou usando aqui um verbo impessoal, que é choveu. Então, amiguinho, amiguinha, você tem que ficar esperto com o seguinte. Quando eu uso uma linguagem denotativa, eu vou encontrar os verbos impessoais. Quando eu uso uma linguagem conotativa, eu vou encontrar quase todos os verbos pessoais. Mas como é que eu vou saber isso aqui? Porque quando eu uso a linguagem conotativa, é a linguagem figurada. Ela não é real. Por não ser real, eu posso utilizar alguns verbos para representar algumas situações. Em o homem choveu todo o seu ódio sobre todos os amigos, não quer dizer que o homem se tornou chuva, ou até mesmo que ele fez aparecer uma chuva no lugar. Nada disso. Esse chover aqui fala que ele jogou para todos os lados, né, ele atingiu todo mundo com seu ódio. Portanto, se cair alguma figura de linguagem, quase todos os verbos poderão ser pessoais.
Nesse caso aqui pedido, eu tenho que ficar esperto para colocar, né, somente os verbos segundo a linguagem denotativa. Portanto, ficou a letra A. Nessa questão aqui, você pode acertar de trás para frente ou de frente para trás. Você pode usar um super macete. Eu vou usar esse macete logo na primeira explicação. E se você não souber esse macete, eu posso usar uma outra coisa para resolver. Tá assim, destaque a alternativa em que o verbo sublinhado seja um objeto indireto. Olha o macete. Objeto indireto é igual a preposicionado sem papo. Tem um objeto indireto, tem uma preposição. Acabou a questão para mim. Se tem um objeto indireto, eu preciso procurar necessariamente, pronto, obrigatoriamente, vamos colocar também aqui, a preposição. Se não houver preposição, não é objeto indireto. Quais dois termos da análise sintática que exigem uma preposição e são muito parecidos? O objeto indireto, que completa quem? Um verbo. E tenho o complemento nominal, que completa um nome. Esses dois lances aqui são preposicionados. Então, sabendo que eles são preposicionados, já adianta metade do trampo. Segunda maneira que você tem para descobrir esse lance aqui, sem saber a preposição. Se um verbo, né, que no caso aqui eu estou procurando um termo que é objeto indireto, eu tenho que procurar por um verbo transitivo indireto. Então, vou tirar esses dois pontos aqui, vou colocar então que eu tenho que procurar por um verbo transitivo indireto. Não serve um verbo transitivo direto. Essa é a segunda manha. Se bem que ainda existem algumas pessoas que preferem achar um verbo transitivo direto a procurar algum tipo de preposição na oração. Letra A. Vou descobrir mundos. Quem descobre, descobre alguma coisa. A pergunta é, agora esse aqui é para facilitar quem ainda tem dificuldade. Descobrir o quê? Ou descobrir quem? Eu vou usar qual dos dois? Estou descobrindo alguém? Não. Estou descobrindo alguma coisa. Então a pergunta é, descobrir o quê? Pronto. Descobrir mundos. Verbo transitivo direto. Carlão, não sei isso. Cara, você tem que voltar lá na transitividade verbal e descobrir, e estudar, e fuçar, e treinar os verbos transitivos, diretos, indiretos, verbos intransitivos, verbos significativos, verbos de ligação e etc. Eu provei que esse verbo aqui, através do descobrir o que, é um verbo transitivo direto. Vou botar aqui verbo transitivo direto. Próximo. Já tenho. Quem tem alguma coisa. Tenho o quê? Por que eu perguntei o quê? Porque trata-se de uma coisa que não é gente, não é humano, não é pessoa. Como eu fiz em cima, eu não vou poder usar o quem, eu vou ter que usar o quê. Tenho o quê? 6 gatos. Vamos marcar os 6 gatos. Quando eu faço essa pergunta, o quê? Eu vou descobrir um verbo transitivo direto. Letra C, não recebo. Eu vou marcar o dinheiro aqui para fazer a pergunta. Quem não recebe alguma coisa. Não recebo o quê? Quando eu faço essa pergunta, eu acho esse lance aqui, e esse lance está ligado a um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto me exigiu a pergunta o quê? Letra D. Não quero que fiques triste. Essa aqui pode ser um pouco mais difícil, mas é tranquila quando você olha para o verbo. Observe que nesse caso eu tenho um período composto. Por que é composto? Porque eu botei aqui o quero, agora eu vou botar vermelho, e o fix. O que é um período composto? É quando ele é formado por 2 ou mais verbos. Eu tenho quero e tenho fix.
Qual é a oração principal? Não quero. O verbo querer funciona assim. Quem não quer alguma coisa. Não quero o quê? Essa é a pergunta do objeto direto. Então, a próxima oração estará ligada a um verbo transitivo direto. Será uma oração subordinada, lembra disso? Substantiva objetiva direta. Sobrou a letra E? Não, não é que sobrou. Deixa eu botar isso aqui, ó, em amarelo, né? Porque a gente está marcando os lances. Não é porque sobrou, ele será a resposta correta. Ele só será a resposta correta se nós analisarmos o caso e descobrirmos que ele se trata realmente da resposta correta. Cantava. Quem canta, canta para alguém. Opa, canta para alguém. Observe que aqui eu tenho a preposição, meu compadre. E eu vou fazer aqui embaixo assim. Cantou para quem? Na pergunta também eu tenho a preposição. Na oração, portanto, eu tenho a preposição. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem canta, canta para alguém. Cantou para quem? Aí, fazendo a pergunta, vai sair para os amigos. Opa, isso aqui tem a função de objeto indireto, porque completa um verbo transitivo, botar em maiúsculas, verbo transitivo indireto. Característica, preposicionado. Fácil demais, tranquilo demais. Próxima. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os termos destacados na frase seguinte. Primeiro, muito importante observar, respectivamente, na ordem em que eles são apresentados. Então eu tenho que analisar qual é a função desse ti. Depois eu tenho que analisar a função desses todos os documentos. Vamos lá. Primeira pegadinha. Note que essa oração aqui em cima ela está invertida. Vou pegar essa oração, vou botar aqui embaixo, tirar uma cópia, né? E aqui embaixo eu vou fazer a oração na sua forma direta. Eu vou colocar assim, todos os documentos te pertencem. Observe que o verbo pertencer aqui tem um lance estranho, cara. Pertencem a quem? Descobriu o lance estranho? É esse lance aqui, ó. É uma preposição. É uma preposição completando o verbo. Se eu tenho uma preposição completando um verbo, eu tenho um objeto indireto, esse a quem caracteriza um objeto indireto, completando um verbo transitivo indireto. Pronto, agora a gente vai para a solução do lance. Se eu coloquei antes todos os documentos, te pertencem, que é que te pertencem? Todos os documentos. Eu tenho aqui um sujeito e esse ti vai representar o objeto indireto. Pertence a quem? A ti. Vamos lá então. Letra A está fora, que é pronome oblíquo. Letra B, objeto direto, está fora. Letra C, pode ser, hein? Sublinhado. Letra D, objeto direto, não pode ser. Letra E, objeto indireto. Então, as letras C e E referem-se ao objeto indireto e batem com a função desse ti. Agora eu vou achar todos os documentos que tem a função, aqui embaixo, que eu já passei para a ordem direta, tem a função de sujeito. Vamos então na letra C, é objeto direto, está errado. Letra E, sujeito. Ficou a letra E. Muito cuidado, porque para os desavisados, esse todos os documentos poderia funcionar como a letra C. Pertencem a quem? A ti. O que? Todos os documentos. E na realidade não é, porque a oração está invertida. Então vou colocar aqui, período invertido. Agora funcionou. Ficou a letra E. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. A frase é essa aqui, ó. O professor se referia
Tchananã, alunas dispostas a tchananã vencer qualquer obstáculo dia a dia. Vamos olhar para isso daqui, ó. Alunas, plural, vencer, verbo, dia, aqui. Detalhe, esse dia é o mesmo desse dia. Então eu tenho duas palavras repetidas e eu vou tacar aqui um A. Esse A tem acento indicativo de crase ou não? É o chamado sinal grave, acento grave, indicativo de crase. Esse foi o primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu tenho o verbo, eu vou usar crase aqui, sim ou não? E o primeiro aqui da oração, alunas, eu vou ter crase aqui. Ah, peraí. Esse alunas aceita o artigo feminino pluralizado. Vamos ver se esse verbo aqui exige. Então, você observa que eu parei nos alunas, eu parei na palavra alunas e precisei voltar para o verbo. O professor se referia a quem? Então, a única forma que vai aceitar a crase aqui é assim. Se não fosse assim, seria assim. Como é que explica esses assins? Referia-se a alunas, se fosse singular, não teria acento indicativo de crase. Se for plural, ele deve ter acento indicativo de crase, porque quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E a palavra alunas aceita o artigo feminino. Então essa aqui, eu tenho essas duas opções. A vencer, eu tenho crase? Não, porque eu não vou usar a crase antes de verbos no infinitivo. Qualquer obstáculo do dia, a dia tem crase? Também não. Eu tenho duas palavras repetidas. Entre elas não pode haver crase. Vamos ver quais as opções que ele me dá? Observe que nessas letras aqui, a primeira opção não está no singular. A primeira opção está no plural. Se eu tiver o plural aqui, eu tenho que encontrar o plural aqui, correto? Como eu resolvi lá em cima, agora aqui embaixo ficou fácil. Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. O segundo não tem, porque é diante de verbo, então eu fiquei só com a letra A e letra B, vou colocar agora negrito. E o último também não tem. Dois nomes repetidos, duas palavras repetidas. O A no meio não tem, ficou a letra A. Simples demais. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Ele está me falando que, por favor, ache a alternativa onde tem uma concordância, dentre outras aqui que estão erradas. O que está errado aqui? Letra A. Devem haver outras formas de executar a missão. Tem duas maneiras para explicar isso aqui para você. Isso aqui está errado porque deve ficar no singular. Esse haver está formando um tempo composto com o deve. O haver aqui, no caso, é impessoal, não é isso? Ele está no singular. Após ele, então, eu não tenho uma pessoa. Então, ele é impessoal. A gente falou sobre isso já. Se houver alguma coisa antes do verbo haver, algum substantivo antes do verbo haver, e esse substantivo estiver no plural, o verbo haver vai para o plural e ele se torna pessoal. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo antes do verbo haver. Então, esse verbo deve ficar também no singular. Letra B. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Qual que é essa zebra aqui? Mas faltava-lhe recursos. Faltavam recursos a ele. Lhe tem função de a ele. Então, faltavam-lhe, concordando com recursos, faltavam-lhe recursos. Recursos faltavam a ele. Aqui está o erro. Pimba. Letra C. Não se admitirá exceções. Qual é o lance desse se aqui sem definição? Vamos ver? Não se admitirá exceções. Exceções não serão admitidas. Repetindo. Exceções não serão admitidas.
Então, esse admitirá está errado. Ele deveria estar no plural. Não se admitirão exceções. Letra D. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. Fazendo aquela perguntinha para o sujeito. Que é que basta-lhe? 2 ou 3 oportunidades. Então, o sujeito estando assim, pluralizado, olha só, 2 ou 3 oportunidades, bastavam ou bastam, errei o tempo, né? Bastam. Bastam a quem? A ele. Esse aqui também está errado. Letra E. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Vamos dar uma mexida nessa daqui? Vou botar aqui o amarelo, porque essa é a certa. Fazia no sentido de tempo decorrido. Fazia 10 anos, há 10 anos, 10 anos atrás. Sacou? Então esse aqui, ideia de tempo decorrido. Eu tenho crase aqui? Não. Por quê? Se ele vai a São Paulo, ele volta de São Paulo. É aquele esqueminha. Se eu voltei e apareceu o da, eu vou usar a crase. Tipo, fui à Bahia, voltei da Bahia. Então, antes de Bahia tem. São Paulo não tem. Ele foi a São Paulo e voltou de São Paulo. Portanto, realmente ficou a letra E. Vamos trabalhar agora como profissionais. Vamos olhar a situação, vamos raciocinar e já vamos marcar. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Vamos ver se você sabe os lances. Qual é o sinal indicativo de crase? É o acento grave. Crase, grave. Mais uma vez, crase, grave. Letra A. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Opa, então eu tenho essa situação aqui. Eu tenho o acento indicativo de crase, o acento grave, antes do verbo praticar. Posso? Errado. Letra B. Eu vou pela explicação mais simples. Aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Meu, aprende assim, velho. É mais simples, é mais tranquilo. Aqui tem... Deixa eu pegar a situação toda. Aqui eu tenho um A marcado pelo sinal grave, indicativo de crase. Observe que esse A aqui está no singular. E essa palavra que eu não sei o que é, está no plural. Eu não posso fazer essa concordância de um A no singular com uma outra palavra no plural. Ou esse aqui está no singular e o outro também está no singular, ou esse aqui está no plural e o outro também está no plural. Letra B, errada. Letra C, os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Esse lance aqui é muito maluco. Após as 10 horas, vou botar aqui, né? Eu uso crase antes de horário. Mas, olha que doideira, eu já tenho uma preposição aqui. Vou botar esse aqui em vermelho, que esse aqui foi envenenado. Quais são as preposições? A, ante, até, após. Opa, já rolou a preposição após. Então, se já tem preposição aqui estabelecida, esse as aqui não pode ser outra preposição. Seria um termo bipreposicionado. Isso aqui não existe. Então, já que eu tenho preposição aqui, esse aqui não pode ter preposição. E o a com acento indicativo de crase, ele não é uma preposição, mas um artigo. Então, esse aqui lascou por causa desse após. Letra D. O turista dirigiu-se a essa instituição. Vou pegar essa aqui, ó. Eu vou botar uma crase antes do essa. O que o essa é? É um pronome. Bacana. Qual é o jeito mais fácil de aprender isso aqui? Simples. Só tem um tipo de pronome que vai aceitar ou não o acento indicativo de crase. Qual é esse pronome? Pronome possessivo. Esse essa não é possessivo. Ele é demonstrativo. Então esse aqui lascou também. Sobrou a letra E? Sobrou. Vou pegar a letra E. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu em seu comentário. Vamos ver aqui. A qual? Só por aqui dá? Não dá. Eu tenho que ler tudo. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Poxa, parei aqui. Pimba. Vamos botar um amarelo aqui, fica melhor, né? Quem se refere a alguma coisa. Ele se referiu a quem? A qual? Esse a qual está substituindo a obra.
ele é relativo à obra. Então aqui vai haver sinal indicativo de crase, o acento grave, porque esse verbo referiu vai exigir uma preposição. E nesse caso aqui, o qual está funcionando como pronome relativo da palavra obra. Ficou, portanto, a letra E. Também uma questão muito fácil. Não existe melhor forma de aprendizagem quando a gente mistura tudo. E como é misturar tudo? É você sair de uma análise sintática, cair numa crase, e daí você vai para uma concordância, e depois você para tudo e enfia uma interpretação de texto. Bora? Preciso ler isso aqui contigo, tá? Você não vai ler sozinho, não. Comigo, a última gota. Aqui não dá para selecionar, eu vou fazendo isso aqui, tá? Porque isso aqui é apagar isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem. A crise no sistema Cantareira, que abastece quase 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo e no interior, é um exemplo concreto de que o abastecimento de água pode ficar comprometido também em outras cidades do Brasil. Ainda que tenhamos uma visão otimista, os últimos episódios de seca no Sudeste e no Sul, que deixaram alguns reservatórios de água dessas regiões em níveis críticos, mostram claramente que há urgência na implantação de ações de conservação para a manutenção dos recursos hídricos no país. Você vai ler agora, daí para baixo, que eu precisei ler esse primeiro parágrafo. Agora você vai na pausa. Vou subir, pronto, pausa. Agora você vai até o fim, pausa, pronto, agora é comigo. De acordo com a introdução do texto, é imprescindível. Cara, muita atenção agora. Presta muita atenção. Vou falar outra vez. Muita atenção. De acordo com esse pedido, com esse enunciado, com essa proposta, nós temos isso aqui, ó, a introdução do texto. Para quem está treinando redação, eu quero te convidar a fazer um lance. Ora, se aqui é a introdução do texto, olha que doideira que eu vou fazer. Eu vou lá no início e vou pressupor que a introdução é o primeiro parágrafo. Nós temos um texto, então, formado por 1, 2, 3, 4 parágrafos. Eu tenho um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o último para a conclusão. É perigoso fazer isso aqui? Muito, mas isso aqui é um texto profissional. Então, camarada tem as manhas. Agora eu vou saber se o cara que tem essas manhas todas, se o cara se é foda pra caralho, vamos ver se ele acertou nessa redação. Eu percebi que a introdução passa a ideia de que há uma crise no sistema de abastecimento de água. Ele pode ficar comprometido, porque no Sudeste e no Sul o bicho pegou, deixou alguns reservatórios em níveis críticos e mostrou a urgência de implantação de ações. Lá no último parágrafo, eu preciso fechar a ideia aberta pela introdução. É assim que funciona a redação. O primeiro comenta, esse aqui tem o blá blá de render, né, a justificativa do porquê ter colocado isso aqui. E o último eu vou fechar. Eu vou descobrir se o autor desse texto foi feliz ou não. Assim, ó, cheguei no último. Está mais que na hora de todos os setores conscientizarem-se de que o problema de escassez da água não é somente de São Paulo. É hoje o mais grave. Caso contrário, a nossa desatenção pode ser a gota d'água. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras. Note que o cara fechou o que ele falou aqui. No início, ele falou de alguns episódios no Sudeste e no Sul. Embaixo, ele está falando que o problema não é só de São Paulo. Então, esse camarada conseguiu fazer o texto. Observe que eu não li nada do que está aqui no meio. Bacana? Vamos à questão. De acordo com a introdução do texto, já lemos, é imprescindível. Letra A. Implantar ações de conservação para o uso dos mananciais de água. Interessante essa daqui. Letra B. Empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos hídricos. Muito interessante também. Letra C. Agir no sentido de explorar e esgotar o potencial hídrico. Cara, mas isso aqui é muito fácil, Carlão. Por que você botou questão muito fácil assim? Porque na hora da tensão, velho, tem nego que vai nessa letra C, fácil.
cara está nervoso, está na correria, né, lutando contra o tempo. Aí ele vai na letra C e marca. Vamos ler as outras. Executar ações de recuperação e exploração dos mananciais. Ele está falando que tem que explorar mais os mananciais? Não, ele está falando o contrário, tem que preservar. Letra E, atuar no sentido de recuperação dos mananciais. Só isso? Ele não está preocupado também com o lance dos recursos hídricos e implantar ações de conservação? Eu vou chegar aqui e vou dar uma lida nisso, olha. Mostram claramente que há urgência na implantação de ações de conservação, a letra A e a letra B, ó, conservação, preservação, agora vamos ver qual que é a diferença. Para a manutenção dos recursos hídricos no país. Vamos ver aqui. Recursos hídricos, mananciais de água. Essa daqui foi mais específica do que essa. Lendo agora. Implantar ações de conservação para o uso dos mananciais de água. Ela está quase certa, mas a completa é empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos hídricos. Essa questão estava exatamente transcrita do texto. Ficou a letra B porque a prova está aqui, ó. Por que eu botei esse texto tão simples assim? Para você ver que essas questões são simples. O que detona a gente na hora do trampo lá é a nervosia, né? Aquela pilha que a gente fica. Portanto, são questões simples, você só tem que prestar atenção. Geralmente elas estão pulando do texto para você pegar. Ficou a letra B. E para bagunçar mais, eu vou vir com isso aqui, olha. No período, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Encontra-se a seguinte figura de linguagem, ou figura de palavra. Ô velho, isso aqui, cara, é de uma gramática antiga. Eu preservo porque sempre rola uma pessoa perguntando assim: Carlão, existe divisão nas figuras de linguagem? Existe. Figuras de construção, figuras de sintaxe, figuras de palavras, um monte de coisa. Mas o pessoal se embaralhava demais nisso aí. Aí chegou a nova gramática atualizada pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, e falou assim: todas as figuras de linguagem são figuras de linguagem. Então pronto, acabou. Observe que ele está pedindo para você achar a figura de linguagem aqui. Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Vou fazer aquela perguntinha básica para você. Fecha isso aqui. Quando eu falo de figura de linguagem, eu estou falando de qual tipo de texto? Denotativo? Conotativo? Respondendo, trata-se de um texto conotativo, porque o texto denotativo é um texto que sai do dicionário. E o conotativo é aquela mentira intencional para você falar um lance e dizer outra coisa. Vamos ver. Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Comparação. Existe alguma palavrinha aqui como, tal qual ou igual? Não. Então não é comparação. Eufemismo. Eu estou amenizando uma situação? Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Eu estou sendo delicado? Também não. Amenizar e ser delicado é a mesma coisa. Letra C. Prosopopeia. Eu estou atribuindo a uma coisa, uma qualidade humana? Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Não, é o contrário. Nós, humanos, estamos recebendo a ação de pavões exibicionistas. Não os sentidos e sentimentos dos pavões, mas a gente se porta, não é isso? Tchananã, pavões exibicionistas. É uma onomatopeia? Onomatopeia. É uma onomatopeia? Não. O que seria uma onomatopeia? Seria a representação de um som de algo que não pode ter som. Por exemplo, ele bateu a porta. Toque, toque, toque. Não é isso? Ele caiu. Plaft. Essa é a onomatopeia. Existe uma metáfora? Sim. Eu estou atribuindo ao humano uma condição que não pertence. Eu estou trabalhando aqui com pessoas, estou falando que nós, pessoas, ou eles, pessoas, no caso aqui nós, somos pavões exibicionistas.
observando que a metáfora é uma pequena comparação. Ela poderia ser uma comparação, então, definitivamente? Não, porque a comparação trabalha com alguns conectivos, como, né, acabei de falar agora, tal qual e igual a. Essa é a diferença da metáfora para a comparação. Então ficou a letra E. Exercício sobre pontuação. Então a gente fez uma interpretação de texto. A gente fez depois antes da interpretação fizemos uma crase, né? Depois interpretação. Depois veio uma figura de linguagem, agora vírgula, que é a pontuação. Qual é que está errada? Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Carla funcionou como vocativo. E depois de um vocativo tem vírgula. Correto. Isabel, aluna aplicada do 3º ano, faltou a aula de cálculo. Então, na realidade, a oração é isso aqui, ó. Isabel faltou a aula de cálculo. Essa aqui é a oração. O que está aqui no meio é um aposto. O que é aposto? É uma explicação por termo anterior. Lembre-se de que o aposto ele é separado por vírgulas. Antes dele e depois dele. Está certa. Letra C. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. No caso aqui eu tenho o lugar e depois eu tenho uma data. Você sempre usa a vírgula para separar esse lugar da data. Senão vai ficar tudo junto. E aqui vai fazer parte do nome. Não pode. Então você mete aqui uma vírgula. Também está correto. Letra D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Tem vírgula aqui que está corretamente utilizado? Tem. E está corretamente utilizado. Porque aqui eu estou enumerando coisas que ela trouxe. Ela trouxe isso, vírgula, isso, vírgula, isso, vírgula, isso e isso aqui. A vírgula serviu aqui para separar elementos que possuem significados diferentes. Sobrou a letra E? Sobrou, mas eu vou ler. Márcia, vírgula, comprou, vírgula, os livros, os últimos livros da livraria virtual. Pode ter isso aqui? Nunca. Seria assim, Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Qual é o erro aqui? Eu tenho dois, esse e esse. Vamos botar aqui em amarelo. Márcia comprou. Quem é que comprou? Márcia, sujeito. Eu jamais separo o sujeito do predicado através de uma vírgula. Então esse aqui está justificado, não pode. Comprou. Comprou o quê? Os últimos livros. Isso aqui é um objeto direto. Eu também não posso separar o objeto direto do verbo transitivo direto através de uma vírgula. Portanto, realmente ficou a letra E. Olha essa aqui, que loucura. Isso aqui é o quê, hein? É semântica. Então a gente já mexeu com sintática, já mexeu com estilística. O que é estilística? Figura de linguagem. E agora a gente vai trabalhar com semântica. Assinale a palavra abaixo, cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer uma cópia para mim, porque eu quero fazer lambança. Pronto, peguei aqui. Esse aqui é o prefixo. Será que eu consigo aumentar só esse tamanho aqui? Cadê meu lance? Vou pegar isso aqui. Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Na realidade, a palavra é atentos. E eu coloquei desatentos. Eu coloquei sem atenção. Então, o camarada era atento, de repente ele ficou sem atenção, ele ficou desatento. Então, tem que procurar por essa interpretação. Letra A, antibiótico. Contra o biótico, esse anti aqui é contra. Esse des fala que é sem, então esse anti aqui não entra não. E esse in, que vem de importar, que é trazer de fora para dentro, também não significou o sem não. Viu como é que é simples? Esse aqui eu achei como contra. Esse aqui eu achei como trazer para dentro e se refere a alguma coisa para dentro. Insatisfeito, vamos ver aqui.
Insatisfeito é sem satisfação. Ah, bacana, olha só. Sem satisfação. Cara, eu estou corrigindo isso aqui da maneira mais simples. Eu não estou olhando para o prefixo, o sufixo. Eu não estou preocupado, né, com a minha referência etimológica dos prefixos e sufixos. Eu estou simplesmente resolvendo. Eu descobri que desatento é sem atenção e descobri que insatisfeito é sem satisfação. Bateu a letra C. Vamos resolver as outras. Adjacência. Quando eu olho esse pedaço aqui do adjacência, eu percebo que se trata de algum... Esse ad, ele dá uma ideia de ao redor, próximo de. E o que é antebraço? É contra o braço? Não, é antes do braço. Então, realmente, ficou a letra C. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo destacado na palavra inverdades. Vou botar mais um exercício sobre isso e vou resolver de maneira mais fácil ainda. Esquece isso aqui para baixo. Qual a utilidade desse in antes do verdades? Ele está negando a força ou o significado de verdades. Então é uma não verdade. Dá uma sacada aqui. Afônico antes de... O A antes do fônico. Iminente. Eu tenho esse aqui, o I antes. Olha só o que eu estou fazendo. Encéfalo, eu tenho o em. Anteposto, eu tenho o ante. Estou colocando assim, né? Introvertido, eu coloco o in. Foi. Botei palavras aqui. Letrinhas. Sublinhei coisinhas. Vamos falar, vamos tratar assim? Inverdade. Eu estou negando a verdade. Afônico. Eu estou negando o fônico, que significa som. Não é isso? Você vai observar que nenhuma outra aqui, independente do que ela signifique, de repente eu marquei até errado. Mas isso aqui, ó, é malandro, malandro, mané, mané. Eu chego aqui e dou uma olhada. Esse in está negando a verdade. Quer dizer que esse in fala que esse aqui não existe. Esse A está falando que esse fônico não existe. Eu estou negando o fônico. E nenhum desses lances que eu marquei, um nega o outro. Um fala que é para dentro, o outro que fala que vem antes, o outro fala que traz de repente dentro, o outro fala que, né, que vai acontecer ou que certamente está prestes a acontecer. Esse aqui foi o bicho feio da manada. Fiz sem nenhuma definição. Correto? Esse aqui foi um lance de esperteza. Você que fez o número anterior, que foi esse aqui eu expliquei direitinho. Já nesse aqui eu não expliquei nada. Eu fui só pelo malandro é malandro. Em verdade, estou negando a palavra verdade com um in. Então ficou a letra A. Nessa interpretação aqui, eu preciso que você dê uma lida. Pelo menos até o terceiro parágrafo. Eu não vou ler agora não, porque o vídeo já está muito esticado. Então você vai ler o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos. Pausa. Pergunta. Assinale o trecho em que o autor dá a entender que as expressões calor do cão e dias de cão não surgiram atualmente. Ora, a resposta está aqui, meu compadre. Está aqui no segundo. Calor do cão e dias do cão. Não é coincidência que as duas expressões, essas duas aqui, se encontrem nesta época de temperaturas inclementes. O que é inclemente? Que não tem clemência, que não tem dó. Elas foram forjadas, criadas juntas, há mais de 2 milênios, sob o sol mediterrâneo. Pronto, aqui está a justificativa da criação de calor do cão e dias de cão. Vamos lá? As noites abafadas e mal dormidas seguem manhãs secas e tórridas. Não. Letra B. Não é coincidência que as duas expressões se encontram nessa época de temperaturas inclementes. Não citou a fonte, não citou a idade, não falou quando elas surgiram. É porque aqui está falando que ela foi usada atualmente. Vamos lá então. Elas foram forjadas há mais de 2 milênios sob o sol mediterrâneo. Agora eu tenho a referência, a origem dela. Ela surgiu quando? Há mais de 2 milênios. Vamos ver.
Talvez seja excesso dizer que o verão brasileiro é a causa dos dias de cão. Não, não falou sobre a origem. Letra E, ou, para quem preferir, é tempo de procurar alguma luz na escuridão, como das estrelas na noite escura. Também não dá ideia de tempo. Especialmente tempo decorrido, porque ele foi criado no passado. Não surgiram atualmente, a dica estava aqui. Então, se não surgiu atualmente, ele surgiu no passado. E o único que vai falar sobre passado aqui e vai precisar esse passado há mais de 2 milênios e vai dar um lugar ainda é a letra C. Agora vamos para uma questão sobre acentuação silábica e tonicidade. Assinale a opção em que todas as palavras têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal. Eu preciso, em primeiro lugar, achar a sílaba tônica. Depois que eu achar a sílaba tônica, eu vou procurar por essa vogal nasal. E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra alemã. Alemã. Eu preciso saber qual é a sílaba tônica. Como eu pronuncio? Alemã. Alemã. Então, essa mã é a sílaba tônica. Nessa sílaba tônica existe um sinal nasal. O sinal nasal é o til, sinal de nasalização. Agora, eu vou olhar as outras. A primeira deu, porque o til é um sinal de nasalização. Ombro, divisão silábica. Ombro. Ombro. Ou eu falo ombro? Não, eu falo ombro. Então, essa primeira aqui é a sílaba tônica. Olha o M. O M é sinal de nasalização. Como eu sei que é um sinal nasal? Você não consegue me ver, mas eu vou tampar meu nariz. Vou tampar agora, olha. Tampei. Ombro. Nesse barulho esquisito aí, a sílaba tentou sair pelo nariz. Então, é uma sílaba nasal. É uma sílaba nasal e tônica. Penumbra, divisão silábica. Penumbra. Agora você vai fazer com o seu nariz. Primeiro vamos achar a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte? A P, a num ou a brá? Eu acho que é a num. Então eu vou ter penumbra. Essa é a sílaba tônica. Sendo a sílaba tônica, ela será, além de tônica, olha o Mzinho aqui, ela vai ter uma nasalização. Você vai fazer com o seu nariz aí agora. Fez? Vamos fazer elefante. Divisão silábica. Elefante. Qual é a sílaba tônica? Elefante. Então, eu tenho aqui essa sílaba tônica. A N faz o sinal de an. Vou tampar o nariz. Elefante. Para mim aqui fechou curto. Tampa seu nariz e tenta falar elefante com o nariz tampado. Funcionou? Não funcionou. Então, elefante, essa fã, que forma a sílaba tônica, também é uma sílaba nasal. Ela precisa ser pronunciada pelo nariz. Então ficou a letra A. Tem como provar que as outras estão erradas? Tem. Campo, imã, órfã, cantado. Para começar, a palavra órfã, eu vou agilizar um pouco. Órfã é uma palavra paroxítona, eis a sílaba tônica. Vamos ver se você consegue identificar aí. Vou sublinhar a palavra campo. Campo. Então, essa aqui é a sílaba tônica. Tudo fora de ordem. Imã. Imã. Então, essa aqui é a sílaba tônica. Cantado. Essa é a sílaba tônica. Tudo fora de ordem. Cantado. Essa é a sílaba tônica. Foi. Descobrimos que na letra B nós não temos a resposta porque imã, órfão e cantado pulam fora. Letra C. Bomba. Esse aqui até que foi. Vamos pular para o último.
Cambada. Eu gosto muito de alternar assim, tá? Por isso que eu passei para cambada e pulei andar e combate. Bomba. Esse aqui era. Mas quando eu fui lá pro cambada, esse aqui não deu. O ba é a sílaba tônica. Andar. Essa aqui é a sílaba tônica. Essa aqui já deu no barro. Combate. Essa aqui é a sílaba tônica. Combate. Viu? Estou fazendo assim ao acaso. Agora eu vou pegar essas duas letras aqui, a D e a E, e vou separar tudo. Vamos começar de trás para frente. Plantio. Divisão silábica. Aqui rola um hiato. Para cá. Planta. Planta. Sílaba tônica é essa daqui. Pombo. Sílaba tônica é essa daqui. Faz a divisão silábica. Faço. Estou misturando tudo. Agora a lambança. Chumbo. Chumbo. Sílaba tônica está aqui. Pronto. Analisando. Funcionou aqui. Funcionou aqui. Funcionou aqui. Lascou aqui. Então, pombo, chumbo, planta, plantio. Lascou. Não pode. Letra D. Vou pegar essa empresa. Empresa. O pre. Empresa. Âmbar. Âmbar. Essa daqui. O que eu estou marcando? Sílaba tônica. Como que você está marcando? Através da pronúncia. E o que você está fazendo depois? Divisão silábica. Mundo. Mundo. Sílaba tônica. Marquei. Inchado. Corto aqui. Aqui. E marco o chá. Pronto. Então, essa letra também está impossibilitada porque inchado não bateu, empresa não bateu. Ficou só âmbar e mundo. Fácil, tranquilo. O que você precisa para responder isso aqui? Atenção. Divisão silábica. Correto? E acentuação gráfica. Notei que na essa tem muitas questões assim, por isso que eu botei uma dessas para a gente estudar. Ficou a letra A. Próximo. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é... Vou pegar tudo pelo jeito mais fácil, tá? Eu estou correndo das dificuldades. Estou simulando que eu estou no lance do concurso e eu não posso julgar muito pelas dificuldades. Eu tenho que ser objetivo, rápido, eu tenho que ser malandro. Vamos lá. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é: come-se bem neste restaurante. Eu vou tentar passar isso aqui para a voz ativa. Porque se eu estou procurando uma na voz passiva, basta passar para a voz ativa e ele vai aceitar. Qual que é a grande dica da voz passiva e ativa? Não aceitam verbos transitivos indiretos, ou seja, verbos preposicionados. Não pode. Somente verbos transitivos diretos. Fazendo. Come-se bem nesse restaurante. Passando para a voz ativa. Neste restaurante é comido bem. Viu como é que não funcionou? Sem definição, né? Vamos sem definição. Letra B. Precisa-se de operários. De operários são precisados, porque o verbo precisar exige preposição. Fudeu também a letra B, não é. A maior parte das reservas florestais foi destruída. Opa, eu tenho que foi destruída. Um caso de voz passiva. Que é que foi destruída? Reservas florestais. Foi? Eu tenho o caso aqui na letra C de uma voz passiva analítica. Como que eu vou saber que a voz passiva analítica ela é formada por um verbo auxiliar ser e um outro verbo destruída, que é do verbo destruir, só tem que isso aqui estar no particípio. Tem como dar uma recordada rápida nisso aqui? Tem. Olha como é que funciona aí. Voz passiva analítica. Anota aí. Constrói-se da seguinte maneira. Verbo ser, parei aqui, ó.
mais particípio do verbo principal. Destruir, destruída. Exemplo, a escola será pintada, verbo ser, mas mais o pintar no particípio. Foi? Deu uma recordada? Esse aqui apareceu de bobeira, deixa eu apagar esse aqui. Então tá aí bem justificado, a voz passiva analítica, formada sem o se. Vamos apagar esse aqui e vamos continuar. Letra D. O menino feriu-se. Ora, ele feriu a si mesmo. Então esse se aqui é uma ideia de reflexão, ou seja, voz reflexiva para ele mesmo. O menino praticou a ação e tomou a ação. Ele se feriu, ele feriu-se. Letra E. Poucos viram um acidente. Nesse caso aqui, ele está na voz ativa e não na voz passiva. Então, correto ficou a letra C. Seja sincero comigo, você deveria ter acertado a letra C pelos estudos nossos aí, porque eu já expliquei sobre a voz passiva analítica. Você tem que ficar esperto com esses outros sis. Há vários tipos de si colocados nas orações, e nesse daqui a pegadinha era, né, o precisa-se ao lado de um verbo, esse si está ao lado de um verbo transitivo indireto. Esse come-se, eu não posso falar, é comido, correto? E feriu-se, esse si é uma voz reflexiva. Na letra E, está na voz ativa e não na passiva. Na letra C, foi o verbo ser, mais um particípio do verbo principal, destruir. Ficou a letra C. Cara, de repente o vídeo vai ficar aí com um ruído no fundo, uma barulheira, porque tá rolando um encontro de motociclista aqui na praça, embaixo da minha rua, e os camaradas estão cortando o giro de moto, cara. Eu acho isso, assim, fantástico. Eu tenho dó da moto, que isso aí detona o motor. Vambora. O tipo de sujeito presente na oração. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. Olha que questãozinha fácil. Qual é a minha dica? Marcar os verbos. Se tiver mais de um, né? Sua visão do que é. Tá aqui, ó. O tipo de sujeito presente na oração. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. É. Vamos pegar esse primeiro período aqui. Todas as profissões têm sua visão. Quem é que tem sua visão do que é felicidade? Todas as profissões. Está no plural, tem algum problema? Não, mas eu tenho apenas um núcleo. Profissões. É um sujeito composto, simples, indeterminado, oculto, elíptico, desenencial ou inexistente? Simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Questão fácil essa aqui, hein? Tirei do ano passado, da banca do ano passado. Então, profissões, sujeito simples. Está aqui marcadinho. Dúvidas? Tem uma videoaula só sobre sujeito aí no canal. Procure e estude. Ficou a letra C. No período, tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são respectivamente. Que respectivamente? Obedecendo a ordem citada, um depois do outro. Então, primeiro esse, segundo esse. Tinha o coração grosso. Esse grosso é uma qualidade para esse coração. De cara, isso aqui é um adjetivo. E queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Esse aqui é um substantivo e ele funciona aqui como um agente da passiva, porque eu tenho pela, por sua, pela sua desgraça. Simples também, né? A questão morreu aqui, ó, quando eu falei do grosso, que é uma qualidade para o coração, adjetivo. E aí eu não vou encontrar outra opção senão a letra A. Adjetivo e substantivo. Pode rolar uma dúvida meio louca? Pode. Eu posso falar que esse aqui é um advérbio de modo? Ele está com o coração com que modo? Grosso. Ah, dúvida absurda. Mas pode rolar. Eu vou destruir agora. O advérbio não muda
Aqui no caso tem advérbio de intensidade, pior ainda. Então, ele não muda. Vamos passar isso aqui para as veias. Tinha as veias grossas. Mudou? Mudou. O advérbio jamais muda. Então, esse grosso realmente é um adjetivo e não um advérbio. Olha as Harley passando aí, ó. Agora, desfile de Harley, das Fat Boy. Ficou a letra A. No período espero que ele venha a São Paulo, a oração em destaque classifica-se sintaticamente como espero. Quem é que espero? Eu. Eu tenho um eu atrás de um verbo. Então vamos marcar isso aqui, cara. Ó, amarelo. Oração principal. Tem sujeito aqui? Tem. Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa. Esperou o quê? Que ele venha a São Paulo. Então essa oração aqui, ela saiu da pergunta o quê? Então uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Não tem muito o que mexer não, né? Também retirado do concurso do ano passado. Olha só que questão fácil. Basta fazer a análise sintática do período composto. Ficou a letra A. Mais uma. Classifique o termo destacado. Era necessário que pedíssemos ajuda. Ele quer saber qual a utilidade desse que. Para isso eu vou analisar o que tem antes dele. Era necessário. Opa, já fizemos isso aqui dezenas de vezes nas orações de períodos compostos. Era necessário. Que era necessário? Que pedíssemos ajuda. A segunda oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando eu encontro o que dentro de qualquer oração subordinada substantiva, esse que é uma conjunção integrante. O que significa conjunção integrante? Vou colocar em maiúsculas. Ele integra, ou ela integra, a conjunção integra, uma oração subordinada substantiva. Foi? Por isso que é chamada de conjunção integrante. Também muito fácil, basta fazer a análise sintática do período composto. Letra C. Todos os soldados viram, durante o combate, que os inimigos foram derrotados. Pode-se classificar a oração que foi sublinhada como oração subordinada substantiva. Ora, todos os soldados viram. Eles viram o quê durante o combate? Não. Esse durante o combate ficou ilhado aqui, cara, porque é uma adjunta adverbial de tempo. E toda adjunta adverbial de tempo é marcado por vírgulas. Ele é isolado por vírgulas. Todos os soldados viram durante o combate. Viram. Quem é que viram? Todos os soldados. Sujeito simples. Viram. Viram o quê? Vem na forma de oração. Que os inimigos foram derrotados. Nós temos aqui uma oração funcionando como? A pergunta foi: viram o quê? Então, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Fácil, ficou a letra D. Questão fácil demais. Eu achei a sintática, a sintaxe, né, explorada por essa banca, eu achei fácil. Eu achei tranquilo demais da conta. É só uma questão de interpretação para, pimba, você achar o resultado, né, das questões. Letra D. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, pois, chovido muito. A conjunção pois tem o sentido de... Eita, isso aqui também é fácil, cara. A gente pode matar assim, ó. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, por quê? Bom, se fosse explicação, aqui seria por quê. Poderia caber aqui, ou caberia, né? Por quê? Não coube. Então, vamos colocar assim. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, então... Opa, peraí. Então, é uma conjunção que acusa conclusão. Não é explicação,
Não é adição. O que é adição? Soma deve ter e chovido muito? Também não. Oposição vai contra molhado e chovido muito? Os dois não vão contra. Pelo contrário, eles combinam. Conclusão, agora sim. Então, concluímos que deve ter chovido muito. Seria uma causa? Não se trata de quê? Vamos olhar aqui em cima? Não se trata de um período subordinado adverbial. Trata-se de um período composto por coordenação e o outro período composto por coordenação. O primeiro não tem conjunção, então é um período composto coordenativo assindético. O segundo tem conjunção, então é um período composto coordenativo sindético conclusivo. Letra D. A letra E ficou órfã porque não se trata de um período subordinado adverbial. E agora, por último, vamos fazer essa daqui, ó, sobre acentuação gráfica. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra sótão. A palavra é sótão. Marcar aqui. Como eu sei a regra de acentuação gráfica? Eu vou pegar a palavra e vou fazer a divisão silábica para descobrir qual é a sílaba tônica. Sótão. Qual é a regra dela? É uma palavra paroxítona terminada em... Vou botar tudo. Ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Agora eu vou fazer as divisões silábicas aqui para baixo. E vou descobrir qual é paroxítona. E além de paroxítona, tem que ser terminada em ditongo. Letra A. Réptil. Réptil. Paroxítona terminada em L. Fáceis. Fáceis. Paroxítona terminada em ditongo. É essa daqui. Marquei. Letra C. Lumen. Divisão silábica. Sílaba tônica é lu. Paroxítona terminada em N. Ou N. Index. Index. Toda hora meu corretor tira esse acento aqui, cara. Eu não sei porquê. No início do vídeo ele deve estar sem acento. Você pode voltar aí que você vai observar. Esse corretor meu é foda. Index. Paroxítona terminada em X. LNRX. Cônsul. Cônsul. Paroxítona terminada em L. Portanto, realmente ficou a letra B. Amigão, terminamos essa super videoaula, super extensa, pesada. Se você pode aí rever essa videoaula, né, para você entender passo a passo como foi resolvido, como foi trabalhado o exercício, como foram abordadas as questões. Quaisquer problemas, você chega aqui e procure nas videoaulas, as nossas videoaulas aqui, a matéria que ficou pendente para você aqui, né? Eu não posso acordar tudo por aqui, né? Você tem que dar uma pesquisada lá. Se você está em busca de uma correção de redação, eis aqui a nossa correção de redações. Por apenas R$15 você adquire uma correção de redação, uma correção minuciosa e aquele lance todo que você já conhece. Uma correção que vale a pena. No nosso site, mais uma vez, vamos entrar lá no Nirvana Atômico. Novo site, eu retirei a vaquinha foi doada, já prestei conta, etc. Se você quiser ajudar, agora é por aqui. Você pode doar, tipo, R$2. O que vai rolar com esse valor? O que vai rolar com esses R$2? Sei lá. Futuramente eu pretendo montar nas comunidades um canal presencial do Nirvana Atômico, quando eu vou dar aula em casa e eles vão fazer por videoconferência na comunidade. Vai ficar, né, evitar essa correria para lá e para cá. Beleza? Vamos ver como estão os nossos inscritos. Olha aí quanto deu. 17.630. Vamos chegar nos 18? Divulga para nós o canal, espalha essa ideia.
Valeu? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e especialmente pela confiança. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!